A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, discutiu na última semana a criação de um mecanismo estadual para prevenir e combater a tortura. A audiência debateu uma pesquisa inédita sobre julgamentos de casos de tortura entre 2005 e 2010 no Brasil. Na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, foi apresentado o relatório inédito sobre análise de julgamentos de segunda instância de casos de tortura no Brasil entre 2005 e 2010. Uma das constatações é o baixo número de casos que acessam a justiça, o que contrasta com a quantidade de denúncias. Foram apenas 455 casos em 5 anos. O número de acordos, eles não refletiam a realidade das denúncias de tortura que chegam ao nosso universo, né? Então a gente viu que de todo o Brasil, durante 5 anos, a gente conseguiu quase 500 casos de tortura. Isso é bem menor do que a gente esperava, né? Pela nossa experiência profissional. Hoje no Brasil, a tortura pode acontecer não apenas nos sistemas prisionais, mas também em âmbito privado. A pesquisa mostrou que 33% dos casos foram praticados nas residências e 31% nos locais de detenção. Mas 61% das torturas são feitas por agentes públicos e para efeitos de confissão de crimes. A gente percebeu que existe uma prevalência maior de agentes públicos cometendo o crime, em detrimento dos agentes privados, mas que existe talvez uma sensibilidade maior na condenação dos agentes privados do que nos agentes públicos. Inclusive, as decisões para agentes públicos, elas de condenação no primeiro grau, no segundo grau elas são mais revertidas do que para os agentes privados. O Rio de Janeiro é um dos poucos estados que procuram combater esse tipo de crime. Em 2001, foi criado o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, órgão independente de investigação. O mecanismo ele faz visita de fiscalização em todo o sistema de privação de liberdade no Rio de Janeiro, assim como as prisões, as unidades para adolescentes privados de liberdade, os hospitais psiquiátricos. A gente faz inspeção, a gente faz visita de monitoramento, sem avisar, sempre sem aviso prévio, a gente tem acesso a todos os locais. É uma forma de prevenir a tortura nesses locais. Para coibir a tortura em São Paulo, o grupo que fez a pesquisa elaborou algumas recomendações. Uma das propostas que a gente coloca como recomendação é a criação de ouvidorias externas, tanto da polícia quanto do sistema prisional, para que essas denúncias possam chegar ao judiciário e elas chegando, que a perícia seja independente e autônoma, porque isso vai garantir a eficácia da investigação da ocorrência do crime de tortura e outras violações de direitos humanos, eventualmente praticadas por agentes públicos, como homicídios e execuções sumárias. O deputado Adriano Diogo elaborou um projeto de lei criando o mecanismo em São Paulo, mas ainda não foi aprovado. Para que é essa audiência de hoje? Apresentar a pesquisa para forçar que nessa legislatura, até o dia 15 de março, aprove um comitê permanente de acompanhamento à tortura no estado de São Paulo. É um órgão que teria autonomia para entrar nas prisões, na FEBEM, nos presídios, para saber como, com toda a autonomia e preservação de direitos, saber se as pessoas estão sendo torturadas, né?